Oi pessoal, tudo bom com vocês? Cá estamos para mais uma aula referente à disciplina de Introdução à Enfermagem, né? Meu nome é Andrei de Oliveira Mendes e na aula de hoje nós iremos falar sobre anamnese e também um pouco sobre exame físico, né? Embora seja um pouco da atribuição, né, mais do enfermeiro fazer o exame físico, né? Eu vou passar um pouco, né, para o pessoal do técnico de enfermagem, para ficar ciente, né, de tudo aquilo, como que é feito, né, para a gente estar pegando essa prática aí, certo? Então vem comigo, vamos enriquecer um pouco o conhecimento de vocês. Bom, pessoal, primeiro ponto, o que é a anamnese? A anamnese, esse, né, nome, digamos assim, é bem complicado. A origem da palavra é através do doutor Anamnesis, né, que ele significa lembrança, né? Então, o conceito de anamnese, ela é uma entrevista feita com o paciente que tem como objetivo colher informação, né, ou as informações acerca do paciente e sempre estabelecendo com ele uma relação de confiança e apoio e fornecer também informações e as devidas orientações, certo? Então, na anamnese, né, temos que identificar o que? O nome do paciente, o sexo, idade, raça, estado civil, profissão, naturalidade e procedência, certo? Na identificação, por exemplo, né, podemos colocar MPH, 66 anos, branca, casada, secretária aposentada, natural e procedente de Porto Alegre. Enfim, esse aí você começou, né, a pegar os dados da anamnese e juntar para sua anotação de enfermagem. Importante, relatar a fonte da história na identificação, né, como queixa principal, motivo ou problema que fez o paciente procurar o médico, procurar a unidade, por que motivo, por qual motivo o paciente está ali, né? Um exemplo, dor na barriga, dor no abdômen, né? Dor nas costas, dor nos membros inferiores, dor na cabeça, enfim, né? Tem que sempre estar fazendo esse relato, né, e estar apanhando essas informações para um diagnóstico mais preciso. Os sintomas que forem mais relevantes devem incluir a descrição de localização, qualidade, intensidade, início, duração e frequência, situações em que aparecem, se gravam ou se agravam ou não, né, ou se atenuam, e sintomas também associados. Bom, história médica, né, pregressa no caso. Então, acontecimentos prévios importantes para o diagnóstico e o tratamento da moléstia atual para o médico ter uma visão global do seu paciente, né? Essas doenças prévias, presença de outras doenças, né? Um exemplo, hipertensão, diabetes, traumatismos, cirurgias se fez, internações prévias, alergias ou imunizações a alguns medicamentos, né? Medicação em uso, se já usa aquele determinado medicamento em uso contínuo, ou seja, usa todos os dias, né? No caso, né, se existe, né, hipertensão em tratamento, né, por exemplo, hidroclorotiazida 25 mg, atenolol 100 mg, em uso de AS 100 mg, né, apendicectomia aos 14 anos, né, então isso você vai anotar ali, a internação prévia por perda de consciência, história, hemorragia, né, rotiniana, nega alguma alergia, né, a medicamento, ou então, enfim, os hábitos, né, se tem o hábito de fumar, né, o tabagismo, do alcoolismo, né, do uso de álcool, uso de drogas ilícitas, né, quais são essas drogas ilícitas? Aquelas drogas que não são vendidas em qualquer venda, em qualquer mercado, né, por exemplo, heroína,
cocaína, enfim, atividade física se pratica, e a alimentação. A história familiar, né, o estado de saúde, ou causa de morte dos avós, pais, tios, irmãos e filhos, e a idade que tinham quando morreram. Pesquisar especialmente sobre doenças cardiovasculares, morte súbita, angina e infarto de miocárdio, acidente vascular cerebral, diabetes, hipertensão arterial, hipercolesterolemia, câncer e tuberculose também. A história familiar, né? Pai falecido aos 80 anos por infarto agudo de miocárdio, mãe falecida, né, por AVE, irmão falecido aos 36 anos, né, hemofílico, né, pesquisar também os problemas pessoais, financeiros, né, familiares e no trabalho, isso aí é opcional. E agora a gente vai falar um pouquinho, né, sobre o exame físico. O que é o exame físico, pessoal? Ele tem o objetivo, né, de comprovar os dados obtidos na entrevista e, eventualmente, acrescentar outras informações, buscar informações do paciente, né, do cliente, do usuário, que possam ser úteis à identificação do problema que necessitam de intervenção de enfermagem, favorecer o diagnóstico também de enfermagem, encontrar caminhos que direcionem a prescrição dos cuidados de enfermagem, feita privativamente pelo enfermeiro, porém executada por toda a equipe de enfermagem. Descrever as condições de de saúde do paciente, né, do cliente, nível de consciência, consciente, sonolento, coma, estado de nutrição, nutrido, desnutrido, condições de higiene, higienizado, presença de sujidades, modo pelo qual se apresenta para o exame físico, deambulando, acamado, sentado, comunicativo, cooperativo, corado, né, a pele corada no caso, o estado nutricional, o peso, musculatura, panículo, adiposo, desenvolvimento físico, estado geral, pele, pelos e olhos. Hiponutrição ou desnutrição, condição na qual o peso está abaixo dos valores mínimos normais, né? A pele seca e rugosa, né? Os pelos e cabelos mudam de cor e se tornam finos, secos e quebradiços. Olhos, né, com aspecto de sequidão e conjuntiva, perda do reflexo da luz, falta da diminuição das lágrimas. No caso das mucosas, observar a coloração, né, se está hipocoradas, hipercoradas, cianose ou icterícia também. A umidade, né, a presença de lesões. A pele, né, sempre observar a coloração, a textura, a temperatura, o tugor, né, a elasticidade, alterações de cor, lesões e cicatrizes. As unhas, sempre observar a cor que está, né, como que estão, né, a forma dos dedos, se estão sadias ou não. Os vasos superficiais, observar a circulação, né, colateral e a presença de circuito venoso anormal, visível ao exame da pele, e determinar a localização. Edema, né, no caso mais nos membros inferiores, a localização, né, as características e os sinais também flogísticos. O tecido celular, né, subcutâneo. Linfoma, que ele é um acúmulo de tecido gorduroso que surge por debaixo da pele, que são tumores benignos. Os cistos sebáceos, que é uma lesão fechada abaixo da superfície da pele, preenchido com material branco, semissólido e de odor forte, sendo chamado de sebo. Avaliar também a panículo adiposo e a sua distribuição também. As observações importantes
para a realização do exame físico, né, é sempre esclarecer ao paciente, né, que sobre o que será feito, né, o exame, solicitar o consentimento para a realização, respeitar a privacidade do paciente, cuidar para que as mãos do examinador estejam aquecidas, limpas e com unhas curtas, a fim de evitar desconforto, contaminação ou até mesmo lesões para o paciente. Realizar o exame físico cefalocaudal, ficar atento a manifestações verbais e não verbais e de odor, desconforto e do desconforto, né? Preparar e levar para o leito do paciente todo o material a ser utilizado, né? Evitar também comentários ou expressão verbal ou não verbal sobre as alterações encontradas ali com o paciente. Então, os materiais básicos necessários, né, são as luvas de procedimento, termômetro, estetoscópio, esfigmomanômetro, algodão, álcool 70, relógio de pulso e papel e caneta. Então, a cabeça, né, a região cervical. Então, vem primeiro o crânio, de forma normocrânio, né, depressões ósseas, tumefações, abulamentos e o cabelo e o couro cabeludo, pediculose, seborreia, quimose e o prurido. A face, né, assimétrica, edemas e lesões. No caso, na cavidade ocular, né, tem a conjuntiva, a esclerótica, a posição dos globos oculares, as pupilas e se houver alguma alteração. A cavidade auricular, a implantação, alterações, no caso, algia, lesões, secreções. A cavidade nasal, né, permeabilidade, olfação, septo, obstrução, higiene e alterações, algia, epistaxe, resfriado e prurido. A cavidade oral são os lábios, mucosa, gengiva, dentes, língua, amígdalas, alterações, né, na mastigação, na deglutição, na voz, nos sangramentos, se houver, lesões e também em próteses, se utilizar. Na região cervical, assimetria, né, movimentos, tônus, alterações nos gânglios infartados, algia, né, limitação de movimentos e lesões. O tórax antero-posterior, frequência respiratória, simetria, expansividade, ausculta, murmúrios vesiculares, fisiológicos ou ruídos adventícios, que são os roncos, sibilos, estertores, e observar, né, a linha anatômica do tórax anterior, hemiclavicular, external e médio-external. As linhas anatômicas delimitando a região lateral do tórax, auxiliar posterior e auxiliar média e auxiliar anterior. No caso tórax, né, a inspeção, palpação e ausculta, né, primeiro vem a parte de trás, que no caso é avaliar o movimento do ar, detectar a presença de obstrução e vias respiratórias. 3 são respiratórios normais e anormais ou adventícios. E 4, preceptações, roncos, sibilos e atrito pleural. No caso, a ausculta cardíaca, né, o espaço intercostal, direito, aéreo e aórtica. No caso, o segundo espaço intercostal esquerdo, a aérea pulmonar e abaixo do apêndice xifoide e a área tricuspide.
no caso, no quinto espaço intercostal esquerdo, na linha mamiliar aérea mitral. E 4 a 5 espaço intercostal esquerdo entre as linhas paraesternal e mamiliar, né, que é tão chamado ponto de impulso máximo. E o terceiro espaço intercostal esquerdo paraesternal, né, que é o ponto ERB. E com essa avaliação do sistema cardiovascular, né, fomos o foco pulmonar, o foco aórtico, o foco tricuspide e o foco mitral. No caso, a aórtica é o espaço intercostal, né, à direita do externo, o pulmonar é o segundo espaço intercostal à esquerda do externo e a área tricuspide é a metade inferior do externo ao longo da área parenteral à esquerda. E a mitral ou a apical, no caso, é o quinto espaço intercostal na linha hemiclavicular. As mamas, de forma simétrica, secreções e alterações, os nódulos e fissuras. A coluna são as posições, alterações, lordose e lesões. E as nádegas, né, tem as lesões, a área de pressão e escaras. O abdômen, inspeção geral, lesões, cicatrizes, né, forma, que no caso é os normoplano, os globosos, obeso e escavado. Ausculta, ruídos hidroaéreos positivos e normais ou diminuídos ou aumentados. A palpação, que no caso é a algia e a localização, a presença de massas fecais. A percussão, que é o som timpânico maciço. E sempre, né, vou colocar aqui uma observação, que são as linhas imaginárias delimitando o abdômen, hipocondril, flanco, fossa ilíaca e epigástrica, no caso majogástrica e hipogástrica. Então, no abdômen, no caso, a inspeção, a ausculta e percussão e a palpação, ela é feita, né? A sequência deve ser respeitada, pois a palpação e percussão podem influenciar os achados, né, da ausculta abdominal. Então, o abdômen ele deve ser dividido em 4 ou 9 quadrantes, como tem a imagem aí, tá? O quadrante superior direito, quadrante superior esquerdo, quadrante inferior direito, quadrante inferior esquerdo, né? As genitálias, feminina, no caso, grandes e pequenos lábios, vagina, ânus e alterações, prurito, leucorreia, lesões. A masculina, glande, né? Meato, o escroto, o ânus, alterações e lesões e secreções. Os membros superiores e inferiores, que são os movimentos tônus muscular e rede venosa, articulações, alterações, limitação e movimentos, edema, algia muscular e deformidades. E por aqui nós acabamos, pessoal, essa aula, tá? E deixo essa mensagem para vocês que da Cora Coralina, uma escritora muito famosa. Feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina, certo? Muito obrigado e até a próxima aula referente à disciplina de introdução à enfermagem.